Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade a lançamento vertical para cima. Mais uma vez, chamo sua atenção para essa preparação até a gente encontrar as equações. Então vamos lá. Temos aqui o solo, sempre importante. Já eu chamo sua atenção para um determinado detalhe. Temos aqui o corpo sendo lançado do solo, escute, a questão também diz isso, do corpo lançado do solo ou de uma certa altura. Como você também sabe, a velocidade inicial do corpo é diferente de zero. Outro detalhe que você tem que memorizar é que quando você está estudando lançamento vertical para cima, é conveniente que você adote a orientação da trajetória para cima. Quando você faz essa orientação, você chega à conclusão de que a velocidade é positiva, já que o movimento é progressivo. Observe o corpo e observe a orientação da trajetória. E como no lançamento vertical para cima, quando o corpo está subindo, a velocidade dele diminui com o passar do tempo, nós podemos classificar este movimento como retardado. E com isso, o sinal da velocidade e da aceleração tem sinais contrários, são contrários. Então, se a velocidade é positiva, a minha aceleração é negativa. É importante eu ter isso em mente. Outros detalhes também são fundamentais quando se estuda o lançamento vertical para cima. Por exemplo, quando o corpo atingir a altura máxima, lembrem dessa palavra, quando o corpo atingir a altura máxima, considera-se que a velocidade final do corpo é zero. Esse termo, altura máxima, você vai lembrar também da equação de Torricelli. Outro fator importante é que você sabe que quando na questão falar em tempo de subida, você vai também considerar a velocidade final igual a zero, tá bom? Utilizando, neste caso, a função horária da velocidade. Então, parou nesse detalhezinho aí, né? Então, vamos considerar agora que o corpo está descendo e retornou ao solo. Então, um outro detalhe importante que você tinha em mente. Se o corpo partiu com uma velocidade inicial, se ele partiu com a velocidade inicial de 10 metros por segundo, ele chega ao solo com a velocidade de menos 10 metros por segundo. Tá bom? No mesmo nível, isso é uma propriedade, os corpos têm a mesma velocidade. O fato de ser negativo é porque o corpo, como você observa na descida, está contra a orientação da trajetória. Esse detalhe é fundamental. Outro detalhe que meus amigos precisam ter é sobre o fato de você lançar um corpo verticalmente para cima, está aqui o solo, só que agora você vai lançar este corpo de uma determinada altura. Eu vou colocar aqui o edifício. Eu vou lançar o corpo de uma determinada altura. É importante que eu tenha esse conhecimento. Agora eu venho aqui e lanço o corpo dessa altura, meus amigos, ó, que é a altura do edifício, que nós vamos determinar como H. A trajetória descrita pelo corpo é esta que estamos representando agora. Então, quando ele chega ao solo, ele não tem mais altura. E aqui temos alguns detalhes a serem observados. O primeiro, lembrem-se que quando você for usar a função horária da posição, estou escrevendo ela agora e você está visualizando ela aí, alguns detalhes são fundamentais para a compreensão. Primeiro, como o corpo está partindo de uma determinada altura, ele partiu, posição inicial dessa altura. E como o corpo está chegando ao solo, é a posição final do corpo, então a posição final é zero. Eu preciso ter este conhecimento na minha mente, tá bom? E outro detalhe fundamental é a orientação da trajetória para cima, tá bom? Então, se você chegar aqui e for substituir, fica 0, h, v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Então, essa equaçãozinha aqui me ajuda bastante para determinar o tempo de queda quando o corpo estiver sendo lançado de uma determinada altura. Tudo bem? Memorizem isso. Isso é fundamental.
vamos para a nossa última questão, tá bom? Questãozinha que nós passamos como atividade, todos tentaram resolver. Quem ainda não tentou resolver, eu peço que pause o vídeo e a partir daí tente resolver a questão, certo? Vamos lá, questão de número 4. Um foguete sobe verticalmente. Então vamos representar o foguete para que você tenha uma noção do que está acontecendo. Tá aqui, meus amigos. Este é o nosso foguete, tá bom? Tá aqui o foguete. Vamos representar ele mais bonitinho. Então eu tenho aqui esses detalhes do foguete. E aí ele cita aí um determinado trecho interessante, tá? Tá aqui, ele está subindo. Consequentemente, partiu aqui do nosso solo. Vou sempre representar o solo para você visualizar. E o mais legal ainda é que você tenha em mente da representação da orientação da trajetória. Te ajuda também. Então vamos lá. No instante t igual a zero, em que ele passa pela altura de 100 metros, então, meus amigos, ele está dizendo para você que quando o corpo chega aqui nessa altura, vou colocar aqui neste ponto, ó, 100 metros, ele diz que subindo com velocidade constante de módulo 5, então a velocidade aqui do meu foguete é de 5 metros por segundo, escapa dele um parafuso. Então, meus amigos, você vai representar aí o parafuso escapando do foguete, tá bom? Agora tem um detalhe lindo. Que detalhe é esse, professor? Como o foguete e o parafuso, um em relação ao outro, está em repouso, um em relação ao outro está em repouso, a velocidade que o foguete tem é a mesma velocidade do parafuso. Então, consequentemente, o parafuso ainda vai subir um pouquinho para poder descer. O que eu quero que você compreenda é que o foguete, quando atingiu 100, o parafuso se libertou. Como nós vimos ali no slide anterior, a posição inicial do parafuso ela é de 100 metros. E, consequentemente, a posição final é zero. Por que eu estou fazendo isso? Vamos fazer a leitura e observe. Considere G igual a 10 e despreze o efeito do ar, o parafuso chegará ao solo no instante t em segundos igual a... Ele quer o tempo. Então, visto isso, vamos aqui para esse slide, vamos aqui fazer a limpeza dele para você poder visualizar direitinho. Apaguei aí o quadro. Então, vamos lá. Eu tenho a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Agora vamos substituir, amigos. Vamos substituir os valores. O S final, se você voltar ao nosso slide anterior, o S final é zero. Então você põe zero aqui. Igual. O S inicial, se você voltar ao slide anterior, é 100. Então você vem aqui e substitui por 100. A velocidade, ele também está no texto. Observe aí, quando tem velocidade, 5 é o mesmo valor da velocidade do foguete. Então você chega aqui e bota 5 vezes t. E o G10 dividido por 2, 5. Tá bom? Dividindo tudo por 5 e passando lá para o outro lado, só para o meu Azinho ficar positivo, eu vou encontrar essa expressão, t ao quadrado menos t mais, menos 20, igual a zero. Então, essa é a minha equação do segundo grau. Consequentemente, quando você for determinar delta e Bhaskara, já que ele quer o tempo, a gente vai fazer aqui devagarzinho. B ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta aí, ele é B. Quanto é o B? Menos 1. Então, você bote aqui, menos 1 ao quadrado. Menos 4. Quanto é o A? É 1. E quanto é o C? Menos 20. Daqui, meus amigos, você encontra que o seu delta, ele é 1 mais 80. Consequentemente, o seu delta é de 81. E agora, vamos lá, encontrar as raízes. T1 é menos B, menos... Quanto é o B, professor? Menos 1. Olhe lá para a equação. Mais raiz de delta, que é o 81, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, o nosso T1 fica menos com menos, mais raiz de 81, 9, 2 vezes 1, 2. Então, aqui você vai ter 1 mais 9, 10, dividido por 2. Consequentemente, o seu tempo é de 5 segundos. Então, vejam que quando eu tenho em mente as funções horárias, tanto da posição como da velocidade, sei que a união dessas duas me dá Torricelli, sei que na queda livre orienta a trajetória para baixo, o movimento acelerado, então o A tem o mesmo sinal do V, o A positivo, já que o V é positivo, e em lançamento vertical para cima, quando eu oriento a trajetória para cima,
e jogo um corpo para cima, lanço um corpo para cima, eu vou ver que, como o corpo está a favor da orientação da trajetória, eu chego à conclusão que a velocidade é positiva. Mas na subida, a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, retardado. E a consequência do retardado é que velocidade e aceleração têm sinais contrários, então minha aceleração é negativa. É importante que você tenha esses detalhes para quando você chegar aqui, ó, minha aceleração negativa nas minhas funções horárias. Eu consigo aplicar as minhas funções horárias do MR, UV, e a partir daí entender alguns detalhes. Que detalhes são esses, professor? É fundamental que você tenha isso em mente. Quando o corpo atingir a altura máxima, a velocidade do corpo é nula. Quando ele falar para você também sobre tempo de subida, a velocidade do corpo é nula. Então, esses detalhes, eles são fundamentais para que você possa compreender o conteúdo em si e deslanchar. Não se preocupar, não ficar nervoso, praticar é fundamental. Então, é isso. Finalizamos essa nossa aula, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês.